Sex Education, terceira temporada, veio de uma forma arrebatadora. E é por isso que eu estou aqui fazendo o segundo vídeo, e este vídeo já fica avisado agora, desde já, que é recheado de spoilers. Então, se você ainda não terminou, saiba que eu vou dar sim detalhes da história aqui que eu acho muito relevantes para a gente analisar o que eu achei de mais importante nesta temporada. Então fica por sua própria conta e risco. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, mas você super adora esse tipo de conteúdo, de análise de séries, resenhas, biografias, curiosidades e tudo que envolve este universo cinematográfico, eu acho que você podia se inscrever neste canal e já ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Começando assim, resumidamente, falando um pouco das coisas que eu já trouxe no primeiro vídeo para quem ainda não assistiu, mas a gente vai ser muito mais objetivo desta vez e eu vou muito direto ao ponto que me chamou a atenção nessa terceira temporada. Mas começando com Sex Education, trouxe uma representatividade ampliada, absurdamente, gigantescamente abrangente. A gente já tinha lá desde antes uma presença de casais lésbicos. A gente precisa lembrar que não é só a Ola e a Lily, a gente também tem as mães do Jackson. A gente já tinha, obviamente, também presença de casais gays, mas agora a gente tem o Adam assumido perante toda a escola. A gente vai ter a inclusão de duas pessoas de gênero não binário desta vez e também um pouco sobre relações sexuais com uma pessoa portadora de deficiência. Não, você não vai ter cenas tão escrachadas assim, apesar de ter muitas cenas calientes aí no começo de cada episódio, mas você vai ter quase que uma aula, uma parte assim bem didática sobre como é a vida sexual de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física. Mas, como eu disse no vídeo anterior, eu não acredito que a terceira temporada de Sex Education seja focado na história. Inclusive, falando do nosso protagonista, o Otis, ele não tem assim uma relevância tão forte nessa temporada. E eu acho que isso já vem lá desde a segunda, quando os outros personagens vão ganhando cada vez mais importância e vão te cativando cada vez mais com seus problemas, suas vivências e suas experiências. E dessa vez, como eu também disse no vídeo anterior, é como se cada um deles fosse um livrinho que fizesse parte de uma grande saga dessa comunidade ao redor de Mordale. Mas falando então do que eu acho muito importante, muito relevante e é o ponto principal, na minha opinião, desta temporada de Sex Education. Apesar de você ter, muito evidentemente, o arco de desenvolvimento de cada personagem, o que é bastante comum em séries que são bem feitas, bem escritas, bem produzidas, você sempre é cativado por esse desenvolvimento de personagem, eu falo muito isso aqui no canal. Apesar disso estar presente em Sex Education, a gente tem outra coisa sendo colocada em foco aqui, que é a dualidade de cada personagem. E o que isso quer dizer? Ninguém é totalmente mal ou totalmente santo. Todas as pessoas vão ter momentos de atitudes diferentes e que você acha que ela é uma pessoa boazinha o tempo todo, mas isso vai depender de acordo com o ambiente em que ela está, com o contexto em que ela está inserida. E todo mundo ali tem uma história, tem um passado, tem algo que acontece na vida dessa pessoa fora desse círculo de convivência que a gente está acompanhando. E toda essa bagagem vai trazer as atitudes que a gente está sendo colocado à frente. Mas para esclarecer, eu vou falar um pouco sobre os personagens que eu achei isso mais evidente. Por exemplo, o Eric, que muita gente criticou e muita gente ficou muito decepcionado com o fato de ele ter traído o Adam no momento em que ele viaja para a Nigéria. Eu não tô aqui para defender nenhum tipo de traição, eu realmente também fiquei muito decepcionada com ele, porque eu vi que aquilo ia acontecer no momento em que ele chega, aparece o fotógrafo na primeira vez, eu sabia que ia dar merda. E eu já comecei a ficar triste a partir dali. Mas analisando friamente, sem esse ponto de julgamento, o porquê disso acontecer e o que a história está querendo mostrar pra gente. Que o Eric já passou por várias coisas. Ele já passou por esse momento de descoberta, de se assumir perante o público, de se assumir para a própria família dele. Então você tem
esse personagem em uma outra fase da vida, uma fase em que ele quer ser livre, uma fase em que ele quer se expressar para o mundo, que ele quer dar a cara a tapa, que ele quer mostrar para todo mundo quem ele é e não ficar se escondendo. E você tem em contrapartida o Adam, que acabou de se assumir publicamente, que ainda está lidando com toda essa experiência, com as pessoas comentando sobre ele, com as pessoas julgando e tendo preconceito com ele. Ele ainda está nesse dilema, ele ainda está se descobrindo, descobrindo quem ele é, do que ele gosta, qual é o lugar dele neste mundo que ele acabou de descobrir. Então você tem o conflito de duas pessoas que estão em fases completamente diferentes da vida. E você tem que lembrar sempre que a gente está falando de adolescentes e que o Eric nada mais é do que um adolescente que a gente ama de paixão, que é um dos melhores personagens, sem dúvida, dessa série. Mas ele é um adolescente e que não tem maturidade suficiente para lidar com uma pessoa que está vivendo outra fase. Ele não sabe como lidar com isso, ele não está preparado para lidar com isso, para saber abrir mão dessa liberdade que ele conquistou para viver esse romance, para viver esse amor. Então, apesar do julgamento e apesar da decepção, eu acho que é isso que a série está mostrando com este casal, com o Eric e com o Adam, como existem momentos diferentes que te levam a ter atitudes diferentes, mesmo que você não concorde com elas. A gente também tem a Maeve, que está sempre rodeada de problemas, que precisa ser mãe, filha, irmã, aluna e adulta, vivendo completamente sozinha e abandonada, sendo uma adolescente no ensino médio, pensando no próprio futuro. E aí você tem momentos em que ela está sendo imatura, porque ela não sabe lidar com tanta pressão, e outro momento que ela está sendo muito adulta e tendo que fazer escolhas muito fortes. Em contrapartida, você vai ter a crescente do Isaac dentro da série. E você tem um momento em que você já odiou esse personagem no passado, porque ele estragou aquele relacionamento principal, condutor da série que você acompanhava desde a primeira temporada. E aqui você vai conhecer um outro lado dele, de que ele é simplesmente uma criança, lidando com romance, lidando com as próprias emoções, tentando se beneficiar, já que o que ele quer puramente é o bem da Maeve e ele quer concretizar esse romance, já que ele tem essa paixão por ela e ele simplesmente quer ficar com ela. Como é que a gente pode condenar alguém que toma uma atitude imatura de deletar uma mensagem simplesmente porque ele está apaixonado? E a gente se aproxima muito do Isaac nessa temporada, como se a gente perdoasse essa atitude dele, já que qualquer um poderia fazer algo muito semelhante. A Amy é outra personagem que eu tenho que confessar. Lá na primeira temporada, eu achava ela altamente irritante. Quando chega na segunda temporada e ela vai ganhar aquele destaque por ter sofrido um assédio, e isso é levado como uma temática muito séria, ela chega na terceira temporada como o peso que a série precisa para não ser tão leve. Ela vai trazer todos os traumas, todas as consequências, tudo que vai resultar do assédio que ela sofreu anteriormente, de como isso não é banal, não é leve, não é passageiro e isso afeta a vida dela. Por vezes ela vai ter momento de imaturidade, de egoísmo, porque ela mantém um namoro simplesmente por conveniência, porque ela não quer ficar sozinha, porque ela não quer se deixar vencer por isso, como se ela estivesse perdendo uma disputa, e ela mantém isso numa leveza de como tá tudo bem, eu não tô machucando ninguém, enquanto ela tá, na verdade, brincando com o sentimento de outra pessoa, mas é simplesmente uma mulher tentando lidar com traumas que ela nem percebe que tem. A Doutora Jean, a mãe do Oates, é outra personagem que pra mim é absurda também, é gigante desde a primeira temporada, ela cresce ainda mais na segunda, e nessa temporada a gente vai lidar com o outro lado dela. Aquela mulher detentora de tanto conhecimento, tão moderna, tão revolucionária, de repente nos é apresentada quase como uma adolescente, porque ela engravidou do seu ex-namorado e não tem coragem de contar para ele, com medo da sua reação. Então ela tem várias atitudes um tanto juvenis de passar na frente do trabalho dele, se esconder e nunca chegar nessa finalmente conversa que ela deveria ter com ele. E depois disso tudo, no momento em que eles estão juntos, você percebe que tanto ela quanto o próprio Jacob, nenhum dos dois está sabendo lidar da forma mais madura possível com este relacionamento e com as adversidades que estão surgindo. Porque afinal de contas, a vida dos dois virou de pernas para o ar, eles tiveram muitas transformações e modificações ali nessa estrutura familiar e não estão lidando da melhor forma possível. Então a gente vai conhecer outro lado desses personagens que a gente achou que era tão maduro anteriormente.
Falando um pouco da relação da Ola com a Lily, a gente vai entender aqui nessa temporada que a aceitação não se trata somente sobre a sexualidade de outra pessoa, mas também envolve muitos outros fatores, como por exemplo, crenças, escolhas e gostos. A gente tem a Lily, que é aquela mulher que a gente conheceu anteriormente como super segura da sua posição, de quem ela é, do que ela gosta e uma identidade muito forte. A gente entende que ela tem esse gosto pela ufologia, pela astronomia, mas que existe todo um background dessa história e que ela é uma menina extremamente sensível e um tanto insegura. E a gente vai lidar com a Ola não sabendo lidar e não aceitando essas crenças e essas escolhas da Lily. A Ola, por sua vez, que era aquela menina super madura e super compreensiva anteriormente, vai se demonstrar um tanto insensível, tanto em relação a Lily, por ela não ter essa aceitação e essa compreensão da namorada, quanto também com a própria Jean, porque a gente percebe que a Ola vai descarregar tudo que ela traz com ela, toda a mágoa, toda a dor que ela traz do relacionamento e da perda da mãe e do relacionamento que ela mantém com o pai. Então ela vai se demonstrar um tanto insensível nessa temporada. A Vivi, então, é aquela personagem que a gente conheceu anteriormente como uma pessoa super dedicada, estudiosa, batalhadora e muito calculista. Tão calculista que nesta temporada a gente vai conhecer uma Vivi que não está enxergando o cenário geral das escolhas que ela está fazendo. Ela vai sim escolher entrar do lado da Hope, a nova diretora da escola, e apoiar as decisões dela sem se dar ao trabalho de enxergar com amplitude e com clareza tudo que essas escolhas e essas novas regras de convívio e de conduta da escola vão trazer para todas as pessoas ali. Então, apesar da gente ainda conhecer a mesma Vivi, que é dedicada, que está em busca da própria carreira, a gente vai conhecer um lado dela um tanto egoísta, porque ela não está fazendo o mínimo de esforço durante quase toda a temporada para enxergar tudo que ela está apoiando e todos os preconceitos que a própria Hope está impondo, todas as atitudes um tanto machistas e controladoras, quase como uma ditadora que ela está inserindo na escola. Claro que eu não poderia deixar de falar então da Hope, que a gente vai conhecer ela. Parece aquela cara de boazinha que vai modernizar a escola e fazer-se a melhor escola da Inglaterra. E com o passar do tempo a gente vê que ela nada mais é do que uma ditadora que está em busca a qualquer custo do sucesso e do salvamento de Moondale. E a gente vai ser confrontado com o outro lado da história dela. Ela está altamente frustrada com a incapacidade de engravidar e ela carrega isso como um fracasso na sua vida. E tudo que ela faz por essa escola não é simplesmente porque ela é uma pessoa ruim ou uma pessoa sem escrúpulo nenhum e completamente narcisista. Ela quer como provar que em alguma coisa ela é capaz de ter sucesso, em algo ela consegue fazer dar certo, porque ela sente que ela não consegue fazer isso da forma que ela mais gostaria na sua vida, que é de ter um filho. Não que justifique todas as atitudes, todos os preconceitos, racismos e homofobia que ela demonstra ali dentro, mas é só pra gente entender um pouco a dualidade de um personagem que tem um background, que tem uma bagagem, trazendo ali toda essa carga de frustração e descarregando em outras pessoas. Não poderia também deixar de falar da Ruby, que a gente com certeza odiava ali nas temporadas anteriores, porque ela era insuportável, super arrogante, um nojinho de pessoa. E de repente a gente vai ter um momento em que ela assume o Oates perante a escola e você pode pensar, tá, mas a escola descobriu e ela escolhe assumir o Oates. Ela podia negar, ela podia manter isso em segredo, podia falar que isso nunca aconteceu, podia simplesmente terminar tudo com ele, mas ela escolhe assumi-lo. E aí você tem um momento em que ela tenta mudar o Oates a qualquer custo, de toda forma. Ela quer que ele seja um modelo de pessoa com quem ela andaria. E você pode pensar que isso é um tanto narcisista também. Mas com o passar de episódio por episódio, você vai conhecer uma Ruby muito sensível, muito dedicada e que uma vida completamente diferente do que você esperava, porque ela tem sim uma vida cheia de dificuldades. E ao contrário também do que você pode imaginar, ela não é arrogante, ela não é ríspida, você não tem momento nenhum de agressividade dela fora da escola. Ela tem que cuidar do pai e ela faz isso com o maior amor e com o maior carinho do mundo. E assim que você vai entendendo que a Ruby, na verdade, é muito sensível e
muito insegura. Então, eu acho que o que ela demonstra ali para fora é uma tentativa desesperada de ter controle sobre o maior número de coisas da sua vida para que ela não tenha decepções, para que ela não se frustre e que ela não seja machucada. É só uma menina que tem medo de sofrer. Chegando finalmente ao Sr. Groff, o pai do Adam, que a gente amou odiar também nas temporadas passadas, por tudo que ele fez, por tudo que ele falou, pela forma com que ele conduziu o relacionamento dele com o próprio filho. A gente tem aqui uma pessoa completamente diferente, lidando com outra situação. Você vê um homem que está sozinho, que saiu da família dele porque ele foi expulso da família dele, por conta de todas as suas atitudes, por conta da forma com que ele conduziu a história no passado, mas você vai conhecer um homem com passado, você vai entender como ele chegou ali, quem é este homem, quem foram seus pais, a sua família, como ele foi criado, como ele foi educado. Quem a família ensinou este homem a ser, que ele precisava ser isso que ele é hoje. Isso foi tudo que ele conheceu. Esse foi o ensinamento dele, a formação dele. Isso justifica? Não, não justifica, ele pode mudar. E é isso que a gente vê nessa temporada. O Groff está mudando episódio após episódio, ele está lutando contra si mesmo. Ele está tentando enfrentar essas crenças que ele mesmo tem, tudo que foi ensinado a ele, de repente ele está começando a questionar, porque você vê legítima vontade de melhora, de crescimento e até de retomada da família dele, de quem ele sente falta. De repente ele vê a falta que ele sente do próprio filho. Independente de quem seja o filho, do que seja o filho, ele sente falta desse convívio, ele sente falta dessa família e ele está disposto a mudar para ter essa família de volta. Agora, não falando sobre dualidade, a gente tem, obviamente, o que não poderia deixar de ser citado, a inclusão de Cole e Lila, que são dois personagens de gênero não binário. E só para você saber, os atores também são. E eles são colocados aqui como uma forma de alerta, de olha como nós somos todos muito mal informados, olha como a gente não conhece o universo ao nosso redor, olha como a gente não entende a situação de cada pessoa. E é um tapa na nossa cara para mostrar o quanto podemos todos ter preconceito simplesmente por não entender, por não saber e por não se interessar em descobrir. Eu acho então que Sex Education, especialmente falando da terceira temporada, é sobre isso, é sobre fluidez, é de como a sociedade é líquida, é como o amor é líquido, como tudo é fluido e pode modificar de acordo com o seu contexto, de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com a sua história, de tudo que você traz consigo mesmo. É sobre essas dualidades, é sobre inúmeras possibilidades de como a gente devia ser muito mais informado e abrir muito mais a cabeça para receber aquilo que é diferente do que a gente está acostumado. Sex Education, para mim, me diz que ninguém é um ponto final. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, eu gostei muito dessa série, eu quero muito ainda conversar com vocês sobre isso, então deixa aqui nos comentários o que você achou sobre Sex Education, se você concorda com as coisas que eu falei ou não. Eu sempre falo que isso é uma conversa aberta e eu tô aqui pra gente debater a respeito. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.